À medida que envelhecemos, nós começamos a aprender que não temos mais o mesmo tempo para realizar os nossos sonhos. E isso faz com que a gente abandone certas questões que antes pareciam essenciais e que atualmente se transformaram em coisas banais. Eu, por exemplo, sei que não viverei mais 50 anos com qualidade de vida e que, portanto, é importante agora eu valorizar as coisas que me dão prazer e até mesmo zelar pela minha saúde, praticando exercícios, lendo, estando com pessoas que eu amo, fazendo as coisas que eu gosto, porque o tempo passa rápido e o tempo não perdoa. O livro que eu vou apresentar para você hoje apresenta o tempo e o passar do tempo como personagens centrais. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você um clássico da literatura italiana e da literatura contemporânea, O Deserto dos Tártaros, do escritor italiano Dino Buzzati. Dino Buzzati nasceu em Belluno, na Itália, numa região montanhosa da Itália. As montanhas estarão sempre presentes em sua obra. Porém, ele só frequentava essa região no período de suas férias escolares, porque o seu pai era professor universitário em Luigi Bocconi, na Universidade Luigi Bocconi, em Milão. Desde muito cedo, ele demonstrava interesse e talento para as artes, especialmente a literatura e a pintura. Inclusive, Dino Buzzati deixou muitos quadros. Ao pesquisar o nome Dino Buzzati, você encontrará algumas obras dele na rede mundial de computadores. Apesar desse talento para a literatura e para as artes, para ajudar o seu pai, que era jurista, ele entrou para a Universidade de Direito. E assim, quando faltavam 2 anos para ele se formar, ele arrumou um emprego no jornal italiano Correio della Sera. Lá, ele trabalhava como titulista. Dentre as suas obras, ele escreveu A Queda de Baliverna, que é uma coletânea de contos, As Montanhas São Proibidas, Naquele Exato Momento, Um Amor. Porém, O Deserto dos Tártaros é a sua obra-prima. Segundo o escritor Jorge Luis Borges, Dino Buzzati é um escritor contemporâneo que jamais será esquecido. E o sociólogo e crítico literário brasileiro Antônio Cândido sempre afirmava que todo início de ano ele relia a obra O Deserto dos Tártaros. Este livro foi publicado em 1940 e, apesar de todo aquele alvoroço próximo do início da guerra, este livro foi um enorme sucesso. Do que se trata a obra O Deserto dos Tártaros? O leitor acompanhará um jovem de 22 anos que terminou a escola militar e vai assumir um posto em um forte. É noite. Ele se despede da sua mãe, diz para a mãe que ela não precisa acordar de madrugada para acompanhá-lo no seu trajeto até o forte. Ele está naquela expectativa de assumir um posto
num forte que ele não pediu para ir, ele não escolheu, ele foi designado para aquele forte, e é um forte considerado muito importante, porque ele fica na divisa do país com um deserto, e no passado aquele forte foi palco de inúmeras batalhas. Portanto, esse jovem espera, tem à sua frente a expectativa de um futuro glorioso neste forte. O vilarejo onde ele vive, o tempo em que ele vive, não são determinados. O vilarejo não tem nome e o leitor não sabe qual é a época que a história se passa. O jovem se chama Giovanni Drogo. Ele se despede da mãe, como eu disse, ele se despediu da noiva porque ele tem uma namorada. E de madrugada ele tem a companhia de um amigo que vai com ele até a saída do vilarejo. A partir daí, Giovanni segue seu caminho sem saber ao certo como chegar ao famoso Forte Bastiani. Durante o caminho, ele começa a ter as suas expectativas sobre o Forte Bastiani diminuídas, pois ao pedir informações às pessoas que ele encontra sobre como chegar ao forte, as respostas são desanimadoras, porque ninguém sabe como chegar neste lugar ou ninguém nunca ouviu falar deste lugar. Giovanni continua seu caminho até que ele encontra um capitão, o capitão Ortiz, que também está indo para o Forte Bastiani. Ele já serviu lá e está retornando para o forte. Enquanto os dois conversam, Giovanni percebe que o capitão não tem muitas expectativas com a ida para o forte. Ao chegar no forte, Giovanni Drogo tem a nítida sensação de que está chegando em uma prisão. O capitão, que acompanhou ele durante o trajeto, dá um conselho para o Giovanni. Vá até o médico e peça a ele um atestado. Diga que aqui não é um ambiente apropriado para a sua saúde, peça um atestado, apresente para o major e retorne para a sua cidade, peça um outro posto. Giovanni se apresenta para o major, conversa com o major e o major aconselha ele o seguinte: fique 4 meses. Depois desses 4 meses, você vai providenciar o atestado e aí você retorna para sua cidade, pede um outro posto, porque Giovanni sempre insiste na tecla: eu não pedi para vir para este lugar. No início, ele sofrerá muito com a solidão, com aquelas regras, com o toque das clarinetas, com a monotonia. Porém, aos poucos, ele é atraído pelo lugar, ele é atraído pelo mistério do deserto, ele é atraído pela solenidade das rotinas, porque eles têm uma rotina que trabalha muito com senha. Se sai do forte de manhã é estabelecido uma palavra código. Então, se você sai, está no deserto, para retornar para o forte, você tem que repetir aquela palavra código. As noites de vigia que eles fazem. Então, ele vai sendo atraído por aquela rotina. E ele percebe que não só ele é atraído por aquela rotina, como os outros colegas também. Por exemplo, o capitão Ortiz está lá
naquele Ford já há 18 anos. Mesmo durante o trajeto, tendo dito para ele que estava desanimado com aquele Ford, mas ele não saía de lá, estava lá há 18 anos. O sargento Tronco, ele está lá há 22 anos. E o Giovanni Drogo passa pelos 4 meses, vai até o médico, recebe o atestado, mas ele pede para o médico segurar o atestado, não apresentar para o Major Mati. Com isso, passam-se 2 anos. Ao término de 2 anos, Giovanni retorna para o seu vilarejo, reencontra sua mãe. Aí ele percebe que a vida da mãe entrou numa outra rotina. Ela não ficou lá se lamentando porque o filho está longe. Não, ele vai ver a namorada, ele não consegue se declarar para a namorada. Então ele percebe que a vida do lado de fora do forte seguiu um rumo. O que o Giovanni faz? Retorna para o forte. Nisso, ele fica no Forte Bastiani muitos anos, sempre na eminência de uma guerra, de um ataque, e nada desse ataque, dessa guerra acontecer. Quando o tempo passa, o governo percebe, o exército percebe que não é necessário manter aquele forte com tantos elementos, com tantos indivíduos. Ele promove um corte. Giovanni fica sabendo desse corte, os amigos, os colegas do forte começam a comentar que estão pedindo para serem transferidos e vão indicando os lugares que querem ser transferidos. Giovanni fica na dúvida se pede, para onde pede. Quando ele decide pedir uma transferência, quando ele vai conversar com o major fala para ele: olha, eu não tenho mais para onde te mandar, todos foram na sua frente, eu acho que você vai ter que ficar aqui. Giovanni perde a oportunidade de ser transferido para um outro lugar. Ele fica no Forte Bastiani, adoece e algo inusitado acontece. Esse algo inusitado eu não vou contar para você. Você terá que ler o livro para descobrir. O Deserto dos Tártaros foi adaptado para o cinema em 1976. Foi dirigido por Valério Zurlini e teve a trilha sonora feita por ninguém menos que Ennio Morricone. Leia O Deserto dos Tártaros, faça as pazes com a sua vida e aproveite o tempo. Eu espero você semana que vem aqui no canal com mais uma resenha. Tchau!